Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que não perca as notificações e deixasse o seu like. É muito importante. Hoje iremos trazer as novidades do mundo nerd. Hoje iremos falar de um dos filmes que mais repercutiu no cinema e em Hollywood. O nome do filme é Twister, que vem aí com uma possível regravação ou até mesmo uma continuidade desse filme. Iremos falar um pouco sobre ele. Primeiro, iremos fazer uma pequena análise do filme de 1994 chamado Twister. Um filme norte-americano que foi lançado ali, em 10 de maio de 96, que conta histórias sobre desastres naturais, principalmente furacões. O filme teve 2 indicações diretas ao Oscar de melhor filme do ano, também teve aí 2 indicações de framboesa de ouro, uma delas como um pior roteiro, Então a gente vê que realmente deu muito o que falar esse filme no seu lançamento. Com a direção do diretor Jean Debo, a gente teve um filme que custou, naquele ano, 92 milhões de dólares e no final aí teve uma arrecadação final de 494 milhões de dólares. Razoavelmente, aí foi um filme muito bom, assim, para aquele tempo e para as bilheterias. Então vemos ali o trailer do filme de 1994, que teve ali uma grande participação dos mesmos produtores de Jurassic Park, que foi um fenômeno em 1993. Então a gente tem ali um roteiro, por mais que seja fraco, mas que teve uma arrecadação nas suas bilheterias e até o final do filme muito boa para aquele ano. Quase 500 milhões de dólares. E agora a gente vai ver ali um pouco do novo trailer do filme Twister e vamos fazer uma análise direta entre os dois filmes e o que eu acho dessa nova. Vimos então o trailer do filme Twister de 2024. O que a gente consegue perceber é que tem ali muito investimento, A gente está aí com um orçamento de 200 milhões de dólares para esse filme. E o que pode se esperar desse filme? A gente pode esperar muita coisa, mas vamos por etapas. Então o que chamou mais atenção nesse primeiro momento para mim é que o diretor Isaac Lee, que ele é o responsável, ele diz que esse filme ele é uma continuação, basicamente do filme anterior de 94 e não um reboot. Então gravem esse ponto aí, não é um reboot. Mas vamos lá. Se o filme ele é uma continuação do filme anterior, naquela década, 94, por que não vemos ali os atores principais do filme de Twister, como a Ellen Hunt, o Bill Paxton, Então a gente vê que tanto o Bill quanto a Ellen, que são os atores, eles foram ali os protagonistas do filme. O filme foram em volta dele, Eles caçando os furacões para tentar ali coletar dados, Então o filme basicamente depende muito disso. A própria cientista, que é a Ellen, ela desenvolve todo aquele material, que são aquelas esferas, que quando elas estão ali em volta do tornado, da corrente de ar, as esferas elas acabam subindo ali na corrente de ar ascendente e acabam coletando os dados dos tornados. E com esses dados, eles usam para mapear as correntes e saber ali como vai funcionar um tornado por dentro, Então a gente vê que há uma explicação muito plausível no primeiro filme sobre essa coleta de dados e para que eles vão utilizar.
E aí é que fica a questão, se o diretor, né, o Isaac Lee, ele acaba comentando a todo e abertamente que o novo filme Twister é uma continuação do primeiro, na minha visão, né, ali de público, eu creio que deveria ter a Ellen Hunt, né, como uma cientista agora, cientista renomada, ou até mesmo uma cientista-chefe ao lado do Bill, ali para poder estar dentro do filme. E a gente não consegue ver isso. Basicamente, a gente não tem as participações dele dentro do elenco. E isso, para mim, é uma furada, né? A gente ter ali ótimos atores, né, que representaram um filme muito bem, mas que não tem uma oportunidade de continuar dentro do filme. A gente vê muito bem na questão do próprio Jurassic Park, porque teve ali a solicitação de que os atores antigos do primeiro Jurassic Park, junto com as duas crianças, voltassem para dentro do filme original. Isso foi uma solicitação do público, mas eles acabaram fazendo um filme muito ruim, né, que a gente não vai comentar aqui a fundo, mas acabou sendo um filme muito ruim, mas que teve a participação dos dois, mas não teve a participação das crianças. Então creio que isso foi uma furada de roteiro. Então, voltando agora para a gente pro filme aqui do Twister, a gente tem essa furada de roteiro que eu acho que isso não vai acabar agradando no final aqueles que realmente conseguem entender que o filme não é uma continuação, mas sim um reboot do próprio filme. E por que eu falo que ele é um reboot? Porque através do trailer a gente consegue identificar muitas cenas iguais às cenas do filme de 94, principalmente aqueles furacões que são gêmeos, né, que até o ator acabou falando, são furacões gêmeos. A gente vê que existe uma cena dessa dentro do Twister, do primeiro filme. Existe também a cena ali do furacão, que ele acaba sendo um furacão denominado classe 5. Então a gente também consegue perceber que nesse filme de 2024 também vai ter essa cena. Então a gente vê que isso não é uma coincidência. Basicamente, eles só trocaram os personagens, colocaram agora muito mais efeitos especiais de Hollywood, né, nas cenas, e estão fazendo um reboot um pouco mais avançado, né, ou melhorado do filme clássico de 94, que teve muitas de suas cenas gravadas ali em Oklahoma, né, após a destruição das cidades devido à onda de tornado que teve naquele ano, né? Então a gente vê que muitas das cenas que foram gravadas em Twister, o filme de 94, foram gravadas cenas reais das cidades de Oklahoma destruída pelos tornados. Agora a gente não vai ter essas gravações ali nas cidades. A gente sabe que existe toda uma temática por volta do construção de um filme em Hollywood. Então, tudo isso está sendo gravado ali, basicamente as partes de efeitos especiais dentro ali de Hollywood. Então, Twister já tem até data de estreia, né? A gente vê que 18 de julho de 2024. Aí na metade do ano a gente vai ter o lançamento desse filme, né? Eu acho que, na minha opinião, ele pode ser um filme muito bom, já que ele vai mostrar ali uma nova adaptação do filme, mas com muitas cenas iguais ao filme anterior. Então, na minha sincera opinião, ele não vai ser uma continuidade, e sim um reboot, porque a gente consegue entender que muito das cenas de hoje em dia, a gente sabe muito bem que existem séries que falam sobre furacões e sobre as tecnologias daquele tempo que já são muito melhores. Então a gente consegue perceber que por mais que o filme se passe em 2024, algumas coisas ali estão um pouco fora do contexto. Por quê? Porque a gente vê que em um momento ali, a gente vê até mesmo um carro, né, que é a Dodge Ram do modelo mais novo de 2024.
mas também a gente consegue perceber carros dos anos mais antigos. E por que eu estou comentando isso? Porque é uma pequena sacada que a gente consegue entender. Se existe carros de 2024, existe uma tecnologia muito mais avançada do que a da própria era onde o filme está se passando. Por que a gente tem que se atentar a isso? Porque a gente vê que em uma parte do filme ele aparece com uma picape antiga. Ele acaba usando ali um tipo de broca para se fixar no chão. E a gente vê que essas brocas, elas ali, né, fazem um furo e se fixam no chão para que o carro não se movimente enquanto o tornado está passando. Só que existe um porém muito grande ali, que a gente sabe que, independente se o carro se fixa no chão ou não, dependendo da força do tornado, ele consegue arrancar esse carro. Só que, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem algumas séries aí que passam de tornado e é muito simples a explicação ali do cara. Existem travas muito grandes que o carro acaba ficando fixo no chão, e também os próprios carros que são exclusivos ali para rastreamento de tornado, eles costumam pesar aí mais de 2 toneladas. Então, existe, para mim, na minha visão, existe alguns furos de roteiros aí muito grotesco. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? O diretor deve ser muito experiente. Mas voltando lá, eu acho que o filme ele deveria, né, ser uma continuação realmente do filme anterior. Isso eu tenho a total ciência, mas que ele deveria ter e conter ali os atores do filme anterior, do primeiro filme, para ter uma base boa, né, uma boa lembrança do filme de 94, como a Ellen ali, como uma cientista-chefe, e aquela menina, que é a novata ali, né, no filme de 2024, que ela fosse ali a filha, né, do casal Bill e Ellen. Seria muito bacana. Pô, seria muito legal ela sendo ali filha da Ellen e ela gostar ali até mesmo de caçar tornados. Seria muito bom. Eu acharia essa história muito relevante. Ali a gente colocar até um pouco mesmo de romance dentro dessa história de ação, suspense, seria muito legal. Mas eu acho que isso não vai acontecer, já que a gente sabe que não temos os atores no filme. Mas eu espero que seja um filme muito bom, mas eu não espero muito também, tá? Então vamos aguardar aí, né, que esse filme seja um filme bom. Conforme os meses vão passando, a gente vai ter aí mais trailers desse filme e a gente vai poder comentar muito mais sobre esse filme. Mas fala pra mim, o que você acha desse filme? Será que realmente, na sua opinião, vai ser um reboot clássico de 94 ou você acha que realmente o diretor está fazendo uma continuação? E essas foram as novidades do mundo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais.